meus amigos do Direito Penal em Foco, foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante e de certa forma polêmico. Você sabe o que é assédio sexual? Pergunto mais, você realmente sabe o que é assédio sexual? Por que eu estou questionando isso? Porque é muito comum, principalmente em casos de maior repercussão, que a imprensa noticie, por exemplo, polícia apura suposto assédio sexual por fulano de tal. Polícia investiga assédio sexual cometido por fulano de tal. Vamos tornar essa questão um pouco mais clara? Não sei se os amigos se recordam, mas no início deste ano de 2020, naquele reality show Big Brother Brasil, teve um caso lá que gerou muita polêmica, que mobilizou bastante a internet, que um dos participantes numa festa, ele teria se aproveitado do estado de alcoolismo de uma outra participante e tocado os seios dela, nesse movimento aqui mais ou menos. E aí a imprensa e a própria internet também ficou bombando. O sujeito praticou assédio, a polícia vai apurar. E aí quem me contou sobre esses fatos, porque eu praticamente nem assisto televisão, foi a minha namorada. E ela me contou sobre o que tinha acontecido, me contou sobre essa apuração da polícia. E aí eu pesquisei realmente para me inteirar dos fatos e realmente era aquilo que estava sendo noticiado, que estavam apurando a suposta prática de assédio sexual por parte dele. Mas eu falei para ela, não, mas isso que ele fez não é assédio. Não é assédio sexual. E eu lembro que ela ficou muito brava comigo na época. Ela falou assim, eu não acredito que você está defendendo esse cara. Eu não acredito que você vai falar que isso que ele fez não é crime. E aí eu disse, veja bem, eu estou falando que o que ele fez não é assédio sexual. Mas não estou dizendo que ele não tenha praticado crime. Você quer entender melhor do que se trata? Continua aqui comigo. O que é o assédio sexual, afinal de contas, Vitor? O assédio sexual é um crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 216-A do nosso Código Penal. Eu peço a gentileza aqui para fazer uma rápida leitura do que diz esse artigo, para a gente entender completamente a sua redação. Está dizendo assim, olha, constranger, ou seja, obrigar, forçar alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não é qualquer favorecimento, não é um favorecimento econômico, é um favorecimento sexual. E agora presta atenção, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de detenção de 1 a 2 anos. Veja bem, o assédio sexual, portanto, ele pressupõe uma relação empregatícia. Ele pressupõe uma relação trabalhista, inerente, portanto, à hierarquia, a uma condição de ascendente do nosso sujeito. Vamos dar um exemplo para esclarecer? É o chefe, por exemplo, que diz para a funcionária que se ela não tiver relações sexuais com ele, ele vai demiti-la. É o chefe, por exemplo, que faz insinuações de caráter sexual para a funcionária e diz que se ela contar para alguém, vai rebaixá-la de função, vai alterá-la de setor. Eu estou dizendo chefe funcionária porque são os casos mais comuns. De crimes contra a dignidade sexual, normalmente eles são praticados por homens em face de mulheres. Mas nada impede que possa ocorrer o inverso, ou seja, que o nosso sujeito ativo, que é aquele que pratica o crime, seja uma mulher, e que o sujeito passivo, aquele que é vítima, né, do crime, seja um homem. Mas nessa relação homem e mulher é mais simples de compreendermos. Então veja, assédio sexual ele pressupõe uma relação empregatícia, pressupõe esse vínculo empregatício. O exemplo do chefe e a funcionária ele é perfeito para ilustrar a questão. Então muitas das vezes em que os veículos de imprensa noticiam situações que teoricamente seriam de assédio, na
verdade não são assédio. Mas, Vitor, então o sujeito ele vai ficar impune, ele faz esses atos de barbaridade e vai ficar impune? Não necessariamente. Não sei se os amigos se recordam, mas no ano de 2018 teve muita repercussão na imprensa, na internet, aqueles casos de homens que estavam ejaculando em mulheres no transporte público, ou que ficavam esfregando as suas partes íntimas nessas mulheres. Isso gerou uma repercussão muito grande, porque naquela época não existia um crime específico. A conduta era considerada, vamos dizer assim, grave demais para ser atentado violento ao pudor, mas também não era grave o suficiente para ser considerado estupro, porque o estupro ele pressupõe emprego de violência ou grave ameaça. Isso deixava o juiz numa sinuca, porque como não tinha um tipo penal específico, ele tinha que incorporar naquela previsão talvez mais branda, que era do atentado violento ao pudor, que era apenas uma contravenção, não era crime. E aí, muitas vezes, esses sujeitos eram soltos no mesmo dia, isso gerava um escândalo, como de fato gerou um escândalo. Atento a essa necessidade, a essa lacuna, esse vazio, o legislador aprovou uma lei, a Lei 13.718 de 2018, para introduzir no nosso direito o crime de importunação sexual. Está previsto no artigo 215-A do nosso Código Penal, e consiste em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena aqui ela é de reclusão de 1 a 5 anos. Então vejam, o sujeito, o meu exemplo aqui do caso do reality show, ele não praticou assédio sexual porque entre ele e a participante não havia uma relação de trabalho. Mas nada impede que ele pudesse ser indiciado pelo crime de importunação sexual, que inclusive é mais grave do que o assédio. Veja, a importunação sexual ela prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos se o crime não constitui fato mais grave. Por exemplo, se for estupro. Se for estupro, aí realmente ele responderia pelo estupro. Ou se praticar um ato de violência contra essa mulher. Já o assédio sexual, ele tem pena de detenção de 1 a 2 anos. Então perceba que a importunação sexual é de muito maior gravidade. Entenderam bem a diferença? Então muitas vezes o que se noticia que é assédio sexual, talvez seja importunação sexual e não assédio propriamente dito. Porque assédio pressupõe essa relação trabalhista. Uma última pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. Existe assédio sexual na relação entre professor e aluno? Esse é um tema que durante muito tempo divergiu os nossos autores de direito penal, gerava muita discussão. No ano de 2019, o Superior Tribunal de Justiça ele teve um caso sobre isso. Um professor que questionou a uma aluna, aliás, questionou não, ele disse para ela, você está precisando de, 10 pontos na minha matéria. E nesse exato momento ele já foi encostando nos seios dela. E aí esse caso chegou à nossa justiça, né, e foi inclusive, por questões de recurso, levado ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que é possível sim configurar assédio sexual na relação entre professor e aluno. Mas, Vitor, você acabou de dizer que assédio sexual pressupõe uma relação trabalhista. Professor e aluno não são chefe e funcionário, por exemplo. Sim, não são. No entendimento da Corte, quando o artigo 216-A do Código Penal, que trata do assédio, fala em prevalecendo-se o agente da sua condição de ascendência, essa palavra ascendência possibilita que o professor faça parte e integre aí a conduta prevista nesse artigo e, portanto, para o Superior Tribunal de Justiça pode haver, sim, assédio entre professor e aluno, assédio sexual entre professor e aluno. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, recomende aí nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo, estou curioso para saber a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.